um certo cinismo aí. Tá? Então tem essa característica relacional. Tem uma outra característica relacional que é bem importante, que é uma coisa que eu treino e regulo com os meus pacientes, que é a impaciência. Que é entender que assim, ó, é um mito, tá, Eslen, que as pessoas superlotadas são arrogantes, tá? A maioria das pessoas superlotadas não acha que é superlotada. Quase todos os meus pacientes que eu já atendi com superlotação confrontaram esse perfil, tá? Eu confrontei esse perfil por muito tempo, eu fiz as pazes com esse perfil. Muito recentemente, e quando eu tô desregulado, eu ainda questiono, não sou superdotado porra nenhuma, desculpa o palavrão. Não sou superdotado porra nenhuma, eu sou um burro, a gente é muito hipercrítico, né? Autocrítico, é uma hiper autocrítica, tá? Então, mas isso pode levar, em alguns momentos, a um certo grau de impaciência nas relações, quando a gente está em interação com pessoas que são típicas, que não têm a mesma velocidade de processamento cognitivo que a gente, que não tem a mesma capacidade de fazer associações mais rapidamente. Então, uma coisa que eu treino muito com os meus pacientes que são superlotados é, olha, você vai estar lidando com pessoas típicas. Isso não quer dizer que você é melhor ou pior que as pessoas. Você funciona de uma maneira diferente. Perfeito. E as pessoas funcionam de uma maneira diferente. Até para não instigar essa questão de arrogância, que sim, ela pode estar presente em algumas pessoas. É que o nome dá esse nome é muito equivocado. Ele dá uma altas habilidades e superdotação. E altas habilidades e superdotação é um termo muito mais popular aqui no Brasil do que no contexto estrangeiro, né? Tanto que a maior parte das pesquisas estrangeiras, o termo que você utiliza para procurar estudos é gifted e giftedness. Olha só. High ability, que é a tradução para altas habilidades aqui, quase não é utilizado no contexto. Tem gente que tenta fazer uma diferenciação entre o que seriam as altas habilidades e a superlotação, dentro da perspectiva que eu comungo, assim, não existe essa diferenciação. Não faz sentido pensar. Porque senão a gente estaria dando margem para aquela ideia equivocada de que superlotação está relacionada a uma inteligência muito superior, e que uma medida de QI seria suficiente para explicar, quando a gente sabe que não é. Tá? Mas retomando a pergunta, Eslen, então tem essa questão de impaciência que muitas vezes ocorre, que a gente precisa dar uma cuidadinha, né? Ajudar a pessoa a encontrar fontes sociais de estimulação que sejam vinculadas aos seus valores, aos seus interesses, porque muitas vezes a pessoa vai ter dificuldade de se encaixar. Não é incomum, aliás, é bastante comum da gente escutar adolescentes superlotados e adultos superlotados falando, eu não me encaixo, eu não me sinto pertencente a lugar algum, eu sou um lobo solitário. E daí entra aquele aspecto que você trouxe da questão da pessoa se isolar, não se sentir pertencente, não sentir que ela tem um lugar para si. No mundo, quando na verdade todo mundo tem um lugar, onde a gente tem que procurar, né? Com certeza. E acho que se entender é o primeiro passo para você conseguir achar esse seu lugar. E relacionamento amoroso, você normalmente faz algum trabalho com o cônjuge da pessoa em termos de educar ou não é necessário? Porque imagino que a pessoa tem que ter um bom nível de entendimento sobre o padrão de funcionalidade da outra pessoa para conseguir dar uma amenizada nas críticas, né? Pegando a experiência clínica, tá, Eslen? Geralmente tem uma parte dos pacientes que, como eles foram bem psicoeducados, eles conseguem fazer uma psicoeducação apropriada com o seu ambiente, com as pessoas queridas. Mas não é incomum também que a gente chame cônjuges para fazer esse processo de psicoeducação, até para minar alguns mitos que estão comumente presentes e que criam expectativas irrealistas sobre a superlotação que causam sofrimento na gente. Então são os gênios, as pessoas que nunca erram, as pessoas imbatíveis, as pessoas que não param, o Tony Stark, Hermione, o cérebro do Pink e o cérebro, figuras, e tudo que e tem estudos que corroboram, tá? Classificam níveis de superlotação entre gênios, não sei, eu nem lembro direito, porque eu acho isso tão patético, assim, não existem gênios. Existem pessoas que com superlotação ou não, tem grandes contribuições sociais e relevantes para a humanidade. Eu não acredito. Esse conceito de genialidade, ele é muito arrogante, ele é muito impreciso. Até porque a forma da contribuição que essa pessoa está dando para a humanidade,
ela é contexto dependente. Exato, é contextual. Se fosse uma pessoa, se a gente do nada, até considerando a seleção natural das espécies por meio a evolução natural por meio da seleção, a evolução das espécies por meio da seleção natural darwiniana, usando a mesma lógica de raciocínio, se em algum momento do contexto social as pessoas que conseguirem fazer assim, ou dobrar o dedo para trás, ou encostar isso aqui, salvarem o mundo, e esses caras vão ser os premiados. Entende o que eu quero dizer? Eu não sei se eu estou sendo claro. Não, sim, só que sim. normalmente na nossa sociedade, capacidade de resolver problema, falar bem, ter um pouco de criatividade é o que é premiado. Sim. Aí atribui a essa galera o conceito de genialidade, mas é uma característica. Sim, e a superdotação ela é muito heterogênea, ela pode se manifestar em diferentes domínios. Algumas pessoas superdotadas têm domínios mais acentuados do que outras, ou às vezes tem um domínio muito bem desenvolvido, tá? Em detrimento de outros, mas já é uma característica que é marcada na pessoa. Eu, por exemplo, se a gente for pegar em termos dos domínios que têm sido propostos para a superdotação, eu tenho uma superdotação intelectual bem acentuada. Eu tenho algum grau de superdotação artística, porque eu considero... Eu sempre acho que tudo que eu faço é meio ruim, tá? Mas se tem uma coisa que eu considero que eu faço bem, assim, eu escrevo muito bem. Legal. E eu tenho um nível do que a gente chama de influência social, a questão do aspecto da socialização, da liderança, que ele também é bem desenvolvido. A gente poderia pensar em outros, assim, mas os 3 que me vêm mais à mente, que são da minha característica pessoal, eu tenho pelo menos 3 domínios aí. Criatividade, também eu costumo ter ideias mais fora da caixinha, dentro da minha área, que é a psicologia, mas a gente não pode cair no mito de que a pessoa vai ter todos os domínios bem desenvolvidos, que ela vai ser boa em tudo. Eu, por exemplo, gostaria muito de ser melhor em línguas, por exemplo, em análise de dados, são coisas que eu sei que eu posso melhorar, que eu tenho capacidade para desenvolver, mas que eu nunca parei para olhar tanto. E que mesmo assim, eu consigo improvisar com base no básico que eu sei. Perfeito. E essas habilidades, a pessoa, eu tô falando da pessoa, mas é uma pergunta pessoal. Essas habilidades, a pessoa que está interessada em investigar se tem altas habilidades, normalmente é encontrada e ramificada dentro de uma testagem? Existe ou é meio que na consulta terapêutica? Você pode... A pergunta é, quem que classifica isso? É subjetivo na psicoterapia ou existe uma escala, sei lá, alguma coisa assim que... Existem instrumentos de... O ideal, Wesley, se você, Wesley, você que está assistindo aqui, tá em dúvida se você se identificou com vários desses indicadores, porque um deles não quer dizer nada. Agora, se você começou a se identificar com vários desses indicadores que a gente comentou aqui ao longo do podcast, desse episódio do podcast, o ideal é você procurar um profissional que se chama neuropsicóloga, que vai fazer um processo de avaliação neuropsicológica que vai durar, em média, entre 6 e 8 sessões, em que a pessoa vai fazer uma excelente entrevista, se for um excelente profissional, né? Vai fazer uma excelente entrevista clínica com você, procurando investigar muito dos seus marcadores de desenvolvimento, da sua história de desenvolvimento, vai preferencialmente buscar coletar informações com pelo menos uma pessoa que conviveu com você ao longo da sua história, né? E vai aplicar algumas testagens, tanto questionários quanto testes propriamente ditos, para identificar como é que é a sua capacidade de sustentar atenção, como é que você costuma memorizar as coisas, como é que é a sua capacidade de reter informações. Legal. Sua capacidade de iniciar tarefas, vai fazer uma investigação das funções executivas mais geral, assim, que é importante para... Eu arrisco a dizer que é mais do que a testagem do QI, para a gente poder entender aspectos da superdotação. É importante a gente entender qual é o estado atual das funções executivas da pessoa, também da velocidade de processamento, porque o QI, ele é... Se você vai, por exemplo, fazer testagem de QI em pessoas de um certo nível socioeconômico, talvez ela pode vir rebaixada, e você, se você se apegar nesse marcador específico, você vai estar deixando de considerar todo o histórico de desenvolvimento de habilidades que a pessoa tem, a sua velocidade, a sua fluência, Perfeito. A sua capacidade de se motivar com aquilo que ela faz, que podem vir a ser marcadores de um perfil de superdotação. Então, eu recomendo que
Quem tiver essa dúvida, procure profissionais de confiança da neuropsicologia, que são as pessoas mais indicadas para poder atestar esse perfil de superdotação. Desconfiando muito se a pessoa fica dando essa ênfase em testagem de que ela pode ser importante no processo, geralmente ela é feita, a gente se aplica instrumentos, instrumentalização para poder identificar o quociente geral de inteligência da pessoa, mas você não pode ter um perfil de superdotação descartado porque ele é 120 ou 122, porque as medidas...